E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira, você sabe, é dia da nossa Quarta Missionária, onde sempre a gente tem aqui um dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais. Hoje não diferente, né? Estamos hoje ao vivo e hoje sendo honrados aqui por ele, né? O nosso radialista, comunicador, pastor, evangelista, missionário, o que mais, hein? Eita, tem muita coisa aqui. É o meu amigo Alexandre Takao Katayama. Eita, eu tenho que fazer um curso para poder pronunciar o sobrenome do rapaz. É Alexandre Takao. É Takao mesmo ou é Takao? Agora fiquei na dúvida. Takao, isso mesmo. Eita. Então, Alexandre Takao Katayama, ele que está lá na cidade de Açaí, né? O meu amigo Alexandre está com 69 anos. É isso mesmo, rapaz? Mas você não tem cara de 61 anos. Você tá demais hoje, né? Olha só, ele tem 49 aninhos, queridos. E claro, esposo da nossa querida missionária Alessia Nomura, também japonesa, né? Olha aí que legal. E pais de Alex Nomura Katayama e Alan Katayama. Hoje eles estão aí plantando igreja aí, eles são da Junta de Missões Nacionais, estão plantando igreja lá em Açaí, né? Que tem muitas curiosidades sobre a cidade de Açaí, né? E deixa eu ver o que mais aqui, inclusive já tá aqui dizendo que é uma cidade migratória japonesa, fica no Paraná, pra quem não sabe. Esse Açaí é diferente do Açaí do meu Pará, porque é Açaí com 2 S's, no meu Pará é Açaí com C cedilha. Então você vai saber já a diferença de um pro outro. E claro, já atuou em outros projetos também. E o primeiro projeto aí pela Junta de Missões Nacionais, desde quando chegou do Japão, né? Num contexto japonês e tal, na cidade de Açaí, foi fundado pelos japoneses. Então, estamos aqui mais uma vez sendo honrados nessa Quarta Missionária pelo meu querido amigo Alexandre Katayama, nosso querido pastor que está com a gente todos os dias aqui na rede a partir das 7:30 da manhã, né? Com o nosso Nossa Pátria Brasil, né? Que está aí, ele, o pastor Bill, o pastor Jefferson sempre fazendo a festa com a galera de manhã, e hoje vai estar aí, a gente vai estar conhecendo, eles já tiveram aqui, ele e a esposa já esteve aqui na nossa Quarta Missionária, só que nessa época acho que não tinha vídeo, né? Quando a gente teve aquele bate-papo lá atrás, e hoje vai ficar registrado. Se você não conhece ainda o pastor Alexandre Katayama, então depois você vai lá no YouTube, tem lá vários programas já que eles fazem e tal, e você pode assistir, e hoje também esse bate-papo também você pode assistir depois lá no YouTube. Que honra, meu querido. Deus abençoe, bom dia. Que Papai do Céu continue abençoando você e sua casa aí, meu irmão. Que coisa boa saber que você tá aí junto com a gente então hoje. Bom dia, meu amigo. Eu que me sinto honrado de estar contigo nessa Quarta Missionária. A todos os ouvintes, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez, pela segunda vez aqui na Quarta Missionária. E hoje um dia muito especial, dia 22 de novembro. E falando do nosso trabalho aqui na cidade de Açaí, como vocês sabem aí, Alexandre Takao Katayama. O pessoal sempre erra, viu, Elber? Sempre erra, fala Takayama. O Takayama. E eu sempre brinco assim, não é aquele que taca, não, é aquele que cata, que cata e ama. E aí, pra acabar de confundir a cabeça de todo mundo, até o Takao na frente, né? Aí pronto, pronto, aí Takao Katayama, aí pronto, aí ficou bom mesmo. Mas deixa eu contar um pouquinho dessa história aí do meu nome. Sim. A minha avó é japonesa, né? Era japonesa, já falecida. Meu pai nasceu no Brasil, e a minha avó, que nós chamamos de Bachan, né? Em japonês é Bachan, Bachan, não é o ba lá do Rio Grande do Sul, não, mas é um jeito carinhoso. O japonês fala Bachan. Então a minha avó, a Bachan, que veio de Osaka, lá da província do Japão, e ela que deu o nome para todos os nossos irmãos. Osaka seria aqui para nós a tal que todo mundo conhece popularmente como Osaka, é isso ou não? Exatamente, o pessoal fala Osaka, mas é Osaka. O Osaka é mais forte, né? Porque o O é de grandeza, né? Cidade grande. Osaka, então, é a cidade de origem aos meus ancestrais do Japão. E ela que deu o nome para todos nós aqui
no Brasil. Então meu nome é Takao, tenho Tadashi, tenho a Chieko, Hiroko, meus irmãos todos têm nome japonês. Sim. Então Alexandre, mas o nome Alexandre também tem ou não? É Takao Katayama o teu nome no caso? Porque minha mãe é brasileira, né? Meu pai japonês, minha mãe brasileira. Você vê que meu rosto aí não é totalmente assim de marcante de origem japonesa, né? Aquele cabelo pretinho, aquele olho mais rasgadinho e tal. Mas é uma mistura. Minha mãe brasileira, uma mulata, e meu pai japonês. Então por isso que houve uma mistura. Então o Alexandre vem da origem aí brasileira, né? Sim. O Alexandre Takao Katayama. Ok, mas então o Alexandre tem mesmo, né? Então tá no teu registro de nascimento. Tem mesmo. Registrado legal. Lá no certificado de nascimento todo. Ok, muito bem. E inclusive eu tô aqui recebendo aqui algumas fotos, né? Eu acho que já são de ações de vocês aí na cidade de Açaí. Você antes de você ir daqui do Brasil para o Japão, né? Que vocês moraram um tempo lá, vocês passaram já um tempo lá, isso eu lembro desse bate-papo que a gente teve. A tua esposa, no caso, né? Você conheceu a tua esposa aqui ou lá no Japão? No Japão. Toda a minha história, Elber Costa, do chamado missionário, da conversão, aconteceu no Japão. Olha. Em 1993, como todos os descendentes japoneses, o que aconteceu? Eu tinha 19 anos de idade. Eu disse, eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro também, né? Todo mundo tá indo pro Japão para ganhar em dólares, eu também vou, né? Fiz o passaporte, saí de casa aos 19 anos de idade e fui pro Japão. Chegando lá, comecei a trabalhar na fábrica, e também nós começamos ali, eu e meu irmão, a trabalhar com vendas de produtos brasileiros no Japão para os descendentes brasileiros que estavam trabalhando. Então a gente ia de apartamento a apartamento, de casa em casa, oferecendo lá o café brasileiro, né, os produtos brasileiros. Olha. E um desses apartamentos que eu toquei a campainha, quem abriu? Alessia Nomura, ela que abriu. E ela disse, olha que japonesa bonita, né? Eu disse, eu vou namorar essa menina. Aí nós começamos a namorar, e desse relacionamento veio o casamento. Os 2 filhos nasceram lá, né? Casamos no Japão, depois do consulado do Brasil em Nagoya, toda a documentação, e assim a gente estabeleceu-se lá uma família, né? E os meus 2 filhos também são nascidos no Japão. O Alex, o mais velho, o Alex Nomura Katayama, ele nasceu lá na província de Shigaken, na cidade de Hinocho. E o Alan Douglas Katayama nasceu em Gifuken, na cidade de Ogakishi. Então os meus filhos são registrados na prefeitura, porque no Japão é na prefeitura que se registra o nascimento deles no Japão. Então foi assim, e a gente não era convertido, não conhecia o evangelho, né? A gente tava lá para trabalhar e ganhar dinheiro e ficar rico, não é? Mas não fiquei rico não, fiquei mais do que rico, fiquei um tesouro enorme, porque lá no Japão, olha só que interessante, hein, Elber? E eu saí daqui, fui pro Japão, e lá eu conheci o evangelho, né? Interessante, né? Que não é comum, né? Assim, pelo menos até onde a gente sabe, o cristianismo no Japão não tem ainda essa força, né? Eu acredito que já deve ter melhorado muito, mas principalmente lá atrás, nessa época que você estava lá, aí então é que não tinha, né? Era mais, quer dizer, tinha, mas não tinha uma força, né? Então, para você sair daqui e ir lá encontrar com Cristo no Japão, é interessante mesmo. O Japão, Elber Costa, está dentro dos países da janela 10 e 40. Olha aí. Os países menos evangelizados. Menos de 1% da população conhece a Cristo. E dentro desse menos 1% está todo tipo de cristianismo, né? O católico, adventista, Jeová, eles contam tudo. E mesmo assim, menos de 1% conhece a Jesus. Graças a Deus, as coisas estão melhorando, o evangelho está avançando lá e graças a Deus, mas ainda precisamos orar muito pelo Japão. Sim, e você estava falando, a sua esposa, ela é filha de brasileiros também, não é? Sim, filho de brasileiros, descendentes japoneses. Nós chamamos assim, os descendentes japoneses. Os que nasceram no Japão e vieram para o Brasil são os Issei, né? Issei, a primeira geração. A segunda geração, que são os nossos pais,
é os Niseis. Niseis, e a terceira, Sansei, que somos nós. Eu pensei que nós somos eu vou dar uma Sansei. Eu vou dar uma de Bill aqui, e a terceira eu não sei, então a terceira somos nós, né? Que é o Sansei. Aí a Yonsei a não sei é a quarta. Eu não sei, realmente. Meu Deus. Então, meu Deus, mas ela também é Sansei, o pai japonês e a mãe brasileira, e nos conhecemos lá no Japão devido a esse movimento chamado Dekaseg. O movimento Dekaseg é justamente isso, significa que nós saímos daqui do Brasil, fomos trabalhar lá na Terra do Sol Nascente. Sim. Então esse movimento Dekaseg já faz mais de 30 anos, né, que os brasileiros descendentes japoneses vão para o Japão, de origem da família, para trabalhar. Agora, pastor Katayama, os japoneses, eles são, eu acho que eu até comentei no outro bate-papo que a gente, teve, eu até comentei aqui contigo que a minha cidade também é uma cidade, agora eu acredito que tá até, não sei como é que tá hoje lá, né, mas pelo menos na época que eu estava lá, eu saí de lá na década de 90, e também era uma cidade de muitos japoneses, né, lá tinha campeonato de beisebol, tinha campeonato de sumô, né? E eu acho até que, eu não sei se era o campeonato brasileiro que acontecia, né? Que acho que era em todo o país e tal, e às vezes tinha uma disputa lá que eles faziam uma festa, mas porque lá eles tinham, não sei nem como é que tá isso lá hoje, mas tinha um campo de beisebol japonês, né? E era enorme, a gente gostava de ir pra lá, e eu chegava lá, a gente entrava de penetra, né? Entrava, né? Eles vacilavam, a gente tava lá dentro só pra assistir, que eu achava muito legal eles jogando beisebol. Pra nós era uma novidade, né? E então assim, tinha muitos japoneses e tal. E hoje, assim, eu vejo que os japoneses no mundo, né? Eles criaram um respeito, né? De um povo culto, inteligente, muito educado, né? Tanto é que quando estiveram aqui na Copa do Mundo do Brasil, né? Deram um show de educação. Os caras, os jogos que tinham, quando terminavam os jogos, eles ficavam ali, todos eles, sem ninguém pedir nada, os caras catando lixo e tal, organizando, deixando tudo ali, né? Tudo bem organizadinho, às vezes até melhor do que encontraram e tal. E curiosamente, essa semana, né? Coincidentemente também, eu ouvi um professor dando uma palestra e tal a respeito de QIs no mundo, né, e tal, aí ele falando do peso do cérebro, o tamanho do cérebro e tal, aí falando do QI de cada país, de alguns países e tal, e aí ele citou, né, os japoneses que têm um QI meio que acima da média mundial e tal, e aí ele explicando exatamente que esse QI ele não é que porque o cara nasceu inteligente, mas pelo contrário, porque ele buscou, né, informação, buscou se informar e tal, e investiu muito em leitura, eles investem muito na educação, né, e por isso é um país que está aí a cada dia, né, prosperando muito e sendo muito abençoado e tal. E aí, assim, o fato curioso é que o cristianismo ainda, né, não está, né, como sonham alguns japoneses que já se converteram e tal, né? E aí a pergunta que eu quero te fazer é: qual é a maior dificuldade de evangelizar, por exemplo, um japonês? Então, você citou algo desafiador mesmo, né? Algo desafiador. O japonês, desde a bandeira, por exemplo, a bandeira do Brasil, do Japão, é bem interessante, né? Ela é branca com um sol, né? Carmesim, uma cor típica vermelha, carmesim. Então, desde a bandeira já tem um significado enorme daquilo que, para responder essa pergunta aí. Por exemplo, você falou que os japoneses têm essa característica, essa marca, né? E dentro da cultura japonesa tem um respeito, né? O respeito, a honestidade, a sinceridade, a pureza.
não é? A paixão pela pátria. Então, na bandeira japonesa branca, se você não sabe, querido ouvinte, você vai saber agora. A cor branca para o japonês significa honestidade acima de tudo. Respeito acima de tudo. Sinceridade em todas as áreas da vida. O sol, que é aquele vermelho da bandeira, significa o sol. E essa cor vermelha significa o quê? Paixão pela pátria, pelas tradições. E é interessante, na mitologia japonesa, nas histórias japonesas, não sei de onde surgiu, mas na história japonesa, aquele sol da bandeira é símbolo de uma deusa chamada Amaterasu. Mesteraço. Então você sabe que um japonês é criado nas religiões politeístas, que é isso? Que acredita em vários deuses. Né? E isso é tradição milenar. E é passado de pai para filho, filho para neto, neto para bisneto. Então, a cultura japonesa, a tradição, que é muito linda, em alguns aspectos, admirável, na questão da honestidade, do respeito, de manter as coisas em ordem, não é? E isso é intrínseco à cultura e, obviamente, nos comportamentos. Por exemplo, no Japão, uma criança, desde da creche, elas vão em fileira, como soldados mesmo, indo pra escola, pequenos, de corzinha, os bonezinhos amarelos. Se você colocar no vídeo do YouTube, aí você vai ver. Eles indo em fileira, bem organizado, como se fosse uma fileira de soldados, indo para a escola. Quando chega no trânsito, eles têm uma bandeira, né? Fica um líder na frente, levanta a bandeira, todos os carros param para aquelas crianças atravessarem a rua. E depois que atravessam a rua, as crianças viram-se para os carros e abaixam a cabeça, dizendo arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. E eles passam. O que quero dizer com isso? Você perguntou por que a dificuldade da evangelização. Exatamente ao desafio da tradição, não é? Para um japonês, você sabe que a origem de crença japonesa, a maioria não é o budismo, quando muitos pensam, mas é o shintoísmo, né? Shintoísmo, que significa aí caminho dos deuses. E o budismo, são duas religiões intrínsecas, ou seja, todo japonês frequenta um e frequenta outro ao mesmo tempo. Não tem crise para eles isso, entendeu? E uma das marcas de um japonês é respeitar o respeito, e portanto eles respeitam os ancestrais, né? Meus pais vieram dessa religião, dessa crença, e eu tenho que seguir essa tradição. Eu preciso respeitá-los, a memória deles. E é por isso que está aí o grande desafio de apresentar o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que transforma, e para um japonês se tornar um cristão verdadeiro, ele precisa então renunciar a algumas práticas dessa religião. É aí que está a grande dificuldade. Como é que eu vou dizer para minha família? Porque a família vai pensar que eu estou desonrando a memória dos meus ancestrais. Meu Deus. Essa é a dificuldade, meu irmão. E pastor, seus pais são vivos ainda, né? Meu pai faleceu novo, com 51 anos. Sim. Mas você já era convertido quando ele faleceu ou não? Não, eu estava no Japão na época. Aliás, foi um dia assim muito marcante em minha vida. Eu estava no Japão trabalhando e recebo a ligação da morte do meu pai aqui no Brasil. Tanto é que naquela época os voos não eram assim tão constantes para o Japão e eu não pude estar no velório do papai. Isso marcou muito a minha vida, até hoje me emociona, porque eu não pude estar no velório do pai devido a estar no Japão trabalhando. Sim. E a sua mãe? Minha mãe viva, minha mãe, sim. Dona Maria de Jesus Catayama. Inclusive, mas ela é brasileira, né? Você falou que ela é brasileira. Ela é brasileira. Então ela não tem a tradição das religiões japonesas, então, né? E quando você se converteu, ela era evangélica, não? Não era evangélica.
Eu me converti lá no Japão em 1999, tá? Foi o primeiro contato com um casal que foi na minha casa naquela época, desde quando eu saí do Brasil e me casei e tudo, mas havia no meu coração um grande vazio, sabe, Elber Costa? E depois eu fui descobrir que esse vazio não é preenchido por nada nesse mundo, nem por dinheiro, que eu estava atrás, era uma pessoa muito materialista. Deus me curou do materialismo, louvado seja Deus, devido ao evangelho. Então, aquele vazio enorme. Aí eu recebi a visita de um casal, aliás, o meu irmão Hugo Katayama, que hoje é pastor, que estava lá também no Japão, ele se converteu a Cristo. E ele me disse, olha só, tem um casal aí de missionários voluntários de uma igreja japonesa chamada Minomichi, que ensina a palavra de Deus. Ele está me ensinando muitas coisas, eu quero apresentá-lo. Esse casal foi na minha casa. Veja a importância de fazer missões. Esse casal, que também são descendentes japoneses, a Vanilda Sawada, que também já é falecida, né? E o João Batista, eles eram ali trabalhadores também no Japão, da fábrica tal, mas eles frequentavam uma congregação japonesa e eles faziam visitas levando o evangelho do Senhor Jesus aos descendentes japoneses ali. Chegou na minha casa, apresentou a Cristo e eles começaram a ensinar a palavra de Deus. Eu lembro que a Vanilda Sawada, ela nos chamava para sua casa para fazer uma comida brasileira tal, e a gente tava lá no Japão, né? Ó, vem na minha casa, vou fazer um feijãozinho tal. E ela fazia e chamava a gente. E nisso, naquela mesa, eles nos discipularam. Foi ali que eu entreguei, eu e minha esposa, no mesmo dia entregamos a nossa vida a Jesus, dia 1º de junho de 1999, entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Sim. E sabe, Elber Costa, aquele vazio foi embora. Amém. E o Senhor Jesus tomou conta do meu coração. Amém. Eu não tinha ideia do que Deus estava planejando na minha vida. Comecei a congregar naquela igreja japonesa. Repete o nome da igreja e o significado. Minomichi, Missão Minô, que é a região chamada Minô, né, de Minokamo. Então a igreja chamava Minomichi, ou seja, a missão de Minô. E dali eu comecei a congregar naquela igreja japonesa, que era a tradução, o tradutor era o Oswaldo, lembro até hoje, ele traduzia em português aquilo que o pastor estava ministrando. Era uma igreja japonesa mesmo, não era uma igreja brasileiros no Japão, não, era uma igreja japonesa. E eu fiquei assim encantado com as histórias daquele pastor, homem de Deus. E um ano depois, dia 1º de junho de 2000, nós fomos batizados nas águas ali nos rios, né, do Japão, das montanhas do Japão. Eu lembro do meu batismo, foi marcante esse batismo que o pastor Nakata Sensei realizou ali. Então, de lá para cá, ali eu fui discipulado naquela igreja, e daquele grupo, Elber Costa, nasceu uma congregação batista, a Congregação Batista de Taruichô. E ali nasceu, e eu comecei então a pregar ali. Deus começou a me chamar para fazer algo mais. Passei a ser diácono daquela congregação, e um tempo depois a congregação, então, o líder, aconteceu algo, ele precisou voltar para o Brasil, e nessa época a congregação nos escolheu para liderar aquela congregação de Taruí. Aquele chamado marcou muito a minha vida, porque eu disse, e agora, né? Deus está me chamando para liderar, eu vim aqui para trabalhar, tal, né? Mas Deus fez a obra no meu coração e tirou os medos, e ali eu comecei a pregar e a liderar a congregação batista de Taruí. E mais tarde, Elber Costa, essa congregação se filiou, não é, com a igreja batista, a primeira igreja batista em Kakamigahara. Eu sei que os nomes aí são meio estranhos, mas nós estamos falando do Japão. Kakamigahara é cidade também, é uma cidade também. É a cidade também. Ali havia a primeira igreja, tem, né, a primeira igreja batista de Kakamigahara. Então essa congregação passou a ser filha, e eu servi a Deus por 7 anos como diácono da primeira igreja batista de Kakamigahara. Ali tudo foi um crescimento, chamado, a conversão,
aconteceu ali no Japão. Você ia falar que você estava falando da tua mãe, você falou que tem um testemunho da tua mãe e tal. Sim. A minha mãe brasileira, desde quando eu me converti a Cristo, eu tenho falado para os meus familiares. Desde quando eu entendi que o evangelho da graça de Deus, eu comecei a falar de Cristo Jesus. E a minha mãe, por 21 anos, passei a orar pela minha mãe, pela conversão da minha mãe. E sempre falando de Jesus para ela, sempre explicando o evangelho de Jesus. E ano passado tivemos um ano histórico na minha vida. Minha mãe entrega sua vida a Jesus. Olha só. E eu tive a rica oportunidade de ser oficializador do batismo. Eu batizei a minha mãe. Olha. Minha mãe é cadeirante, Elber Costa. Então, mas ela disse: filho, eu quero ser batizada, porque Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E ela conheceu ela conheceu seu pai aonde? Aqui no Brasil mesmo? Ou ela estava no Brasil mesmo, uma colônia, né? Há muitas décadas, vamos dizer assim. Naquela época, não sei se você sabe dessa história, mas os japoneses deveriam se casar somente com japoneses. Tinha essa regra, sabe? Sim, eu lembro. Só que na colônia, meu pai se apaixona por uma mulata chamada Maria de Jesus Katayama. E os familiares japoneses, obviamente, né, foram contra esse relacionamento. Então o que eles fizeram? Eles fugiram. Eita. Eles fugiram. Você vê que amor, rapaz. Fugiram. E algum tempo depois voltaram. Aí foi aceito, né? A minha mãe. Fugiram pra cá pro Brasil mesmo, não foram pro Japão. Não foi pro Japão, não. Fugiram assim, nessa região, mas voltaram pra colônia e se casaram. Ela é de onde mesmo, a sua mãe? Ela é daí do Paraná mesmo ou é de Minas? Ela nasceu em São Paulo. São Paulo. Sandovalino, uma cidade aqui do interior de São Paulo. E a colônia era ali, né? Geralmente os japoneses, eles imigraram aqui pro norte, para São Paulo, que é a colônia mais forte aí, é São Paulo. A segunda mais forte é aqui no estado do Paraná. Então foi dentro dessas colônias, trabalhadores no café, que eles se conheceram, se apaixonaram, e desse relacionamento, sabe quantos filhos? 8 filhos. Rapaz, olha aí que coisa boa. Temos 8 irmãos. Bênção. Glória a Deus. Então eu tive essa grande oportunidade, essa alegria de batizar minha mãe ano passado, e ela está firme com o Senhor. Graças a Deus. Amém. Pastor Alexandre, a gente claro, como vocês são conhecem, né, e viveram e são descendentes, vamos dizer assim, de outros países, tem muitas curiosidades. Eu até recebi aqui umas fotos que acho que foi enviada pelo meu amigo Luiz, lá da nossa produção aqui, né, que eu acho que você deve ter compartilhado com ele. E tem aqui, né, isso aqui é onde? É aí no Paraná ou é no Japão? Tem uma foto aqui de uma casa nesse estilo japonês, assim, saindo, né? Uma casa de 3 pavimentos. É a tua casa essa, não? Essa de 3 pavimentos, assim, com 300 janelas. Parece assim. Japão, né? Bom, gente, nós estamos aqui na cidade de Açaí. Essas fotos aí, eu vou explicar o que é. Tá. Açaí, onde não tem açaí, né? É Açaí com 2 S. Açaí com 2 S, E Açaí nasceu e cresceu no impulso da colonização japonesa, né? Açaí significa sol nascente. Rapidinho, quando você saiu daqui, você morava onde? Você morava em São Paulo, então? Quando você foi daqui pro Japão? Eu daqui morava no Paraná mesmo, morava em Bela Vista do Paraíso. Quando eu fui pro Japão, né? E em 2008, então, depois de convertido, chamado, voltamos para o Brasil, né? Aqui no Paraná mesmo, né? Voltei pro Paraná. E Açaí, o Elber Costa, você estava falando das fotos aí, né? Para quem não conhece Açaí nasceu da colonização japonesa, né? E a cidade de Açaí começa a ser contada em 1932,
não é? Quando os colonizadores japoneses chegaram aqui no norte do Paraná. Todos nós sabemos que o norte do Paraná foi colonizado pelos japoneses. E uma das cidades foi aqui na cidade de Açaí pela empresa Bratac, né? Que compraram várias 1.300 hectares e começaram então as cidades aqui de São Jerônimo da Serra, Jataizinho, e de São Jerônimo da Serra então vieram para cá, que chamavam antes Três Barras, e começaram a colonizar aqui a região. Então, para a gente poder entender essas fotos que são castelo, né, japonês aqui na cidade de Açaí. Então, um castelo branco aí, olha só que maravilha. Açaí é um nome japonês, então. Exatamente. Você estava falando que significa sol nascente, né? Sol nascente, gente. Na verdade, a pronúncia correta não é açaí. É açaí, A né? pronúncia correta em japonês é Asahi, com som de R no final. Açaí, olha que legal. Exatamente. Como no português o H é mudo, o pessoal começou a falar açaí, então registrou açaí. Mas na verdade é açaí, que significa sol nascente. Asa, manhã, ri, sol. Então, sol nascente. E aqui estamos na cidade de Açaí, nessa comunidade japonesa, que está diretamente ligada à colonização japonesa no Brasil desde 1932. E esse castelo é o quê? Oi? Esse castelo, você ia falar que o Castelo Branco aqui é o quê? Esse castelo é o primeiro castelo japonês construído no Brasil, foi construído aqui na cidade de Açaí, devido a essa forte presença de japoneses descendentes. Esse castelo é um museu, né, onde você, de segunda a sexta, você conhece toda a história de Açaí, do tempo da imigração, do café, né? Uma grande oportunidade, um ponto turístico aí maravilhoso para quem vier aqui para a cidade de Açaí. Então esse castelo é o primeiro construído no Brasil, construído aqui na cidade de Açaí. Aliás, esse castelo aí, ele é bem pertinho de casa, Albert Costa. A gente mora aí bem perto do castelo de Açaí. Outra foto que você está vendo aí é da sede, não tem? A sede da Tenrikyo. É uma religião, né, bem forte aqui, é a religião da Tenrikyo, e a sede é aqui no município de Açaí. Então todos aqui da região, de São Jerônimo da Serra, Amoreira, Santa Cecília do Pavão, japoneses chegam aqui na sede para cultuar aí os deuses, né? Então além desse templo aí da Tenrikyo, temos aqui o templo do budismo, temos aqui o messiânico, temos a Seicho no Ie, temos aqui Soga Gakkai. Então Açaí tem várias religiões orientais. Weber Costa. Sim. Tem aqui também uns cubos boiando dentro de uma cebolinha aqui e um caldinho dentro. O que é isso aqui? Você tá falando já das delícias, né? Bom, vocês conhecem esse aí é o misoshiro. É uma sopinha feita de miso, né? Sabe o que é miso, né? Aquela pasta de soja, bem salgado, bem concentrada mesmo. Então você pega um pouquinho dessa pasta de soja e coloca aí na água. A minha esposa sabe fazer muito bem. Coloca um pouquinho, depois coloca cebola. O tofu, você conhece tofu? Tofu é uma espécie tipo de queijo, né? Sim. Queijinho. Um queijinho feito de soja também. Essa sopa chamada misoshiro é como se fosse o feijão nosso aqui. Eu vou dizer por quê. Porque o brasileiro não come sem feijão. Se tiver o arroz sem feijão, não dá. Mas cadê o feijão? Não é assim? O japonês tem o arroz, o gohan, mas tem que ter o misoshiro também. Tem que ter o misoshiro. Então, o gohan e o misoshiro, que é a sopinha, se come de manhã, no almoço e na janta no Japão, e também aqui as famílias japonesas. Chama-se misoshiro, essa sopinha aí.
muito bom. E é bonita, hein? Eita. Rapaz, o tofu mesmo, eu particularmente, eu fui ouvir falar de tofu, né? Assim, com mais frequência, que até então lá no passado, né? Um tempo atrás a gente ouvia falar, mas assim, né? Não associava muito, né? Que seria uma espécie de queijo. Na verdade, eu achei até que tofu era um prato, né? Acho que é a primeira vez que eu ouvi falar. Mas o tofu mesmo, ele ficou muito popular depois do Kung Fu Panda, né? Que o pai dele é cozinheiro e tal, né? E aí faz muito, e parece que é o que ele mais gosta desse tofu, e eu acredito que até essa sopinha mesmo aí que ele é fã. Muito bom. É o lamen também, né? O lamen. Você vai falar do lamen? O lamen, sim, lá no Pará, e como eu te falei, nas cidades lá, tinha algumas cidades, Castanhal, que é a minha cidade, né? Uma cidade que tinha muitos japoneses, hoje eu não sei. Também tem uma cidade lá chamada, essa tinha muitos japoneses mesmo, essa era assim, acho que 70% talvez da cidade, pelo menos na década de 90, era japoneses, que era a cidade de Tomé-Açu, lá no Pará. Ah, sim. Isso, então. A Polônia é muito forte lá. Isso, e eles são normalmente, a grande maioria são agricultores, né? E era muito forte. É tão forte lá no Pará que o nosso mamão papaya, aquele mamãozinho pequeno, né? Lá no Pará, eu acho que até comentei contigo da outra vez, lá no Pará ele é conhecido como mamão japonês. De tão forte que é lá, que são os japoneses, os agricultores japoneses, né? Então lá era conhecido como mamão japonês, pelo menos na minha cidade, nessas cidades onde a gente andava ali. Mas que eu tava, você falou do lamen, e lá tinha uma lanchonete de uns japoneses, de uma família de japoneses, né? Que a gente, o Pará é quente pra dedéu, né? Lá como diz o Dongley, 32 graus congelado, de madrugada é congelar, é 32, de manhã é 32, de noite é 32, todo tempo é 32 graus. Então assim, mas mesmo assim, numa lanchonete, eles serviam, uma lanchonete de japoneses lá, eles serviam um lamen, né? Uma sopa de lamen lá, que assim, bem, né? No estilo que era ele que eles faziam. Rapaz, a gente, sei lá, eu acho que pelo menos uma vez por semana a gente ia lá nessa lanchonete tomar essa sopa de lame, e chega lá, era lotado, cara, que muita gente adorava esse tempero diferenciado, né? E era muito bacana. E eu tô vendo aqui também o sushi, não é isso? Sushi de camarão, de salmão, não é isso? O que mais aqui? Muitas delícias, cani, né? Acho que isso aqui é um cani, né? Que tá enrolado aqui. Uma delícia isso aí, o sushi, né? É uma delícia. Que, olha, gente, a culinária japonesa, eu nunca imaginei isso na minha vida, Herbert Costa. Todo lugar que você vai hoje num shopping, sim, você chega num shopping, você tem um restaurante japonês. Eu nunca imaginei isso na minha vida, sabe? Sim. Como a culinária japonesa apegou-se, o Brasil apegou-se tanto. E hoje os jovens, geralmente a nova geração, gosta muito, você entra num restaurante japonês, você vê ali só brasileiro, né? A maioria são brasileiros, sim, né? E em todos os lugares você encontra um restaurante japonês. Eles foram até inclusive bem criativos, que hoje eles criaram uma barca, né? De sushis que você compra, né? Você às vezes faz o pedido pelos iFoods da vida aí, e eles mandam entregar aquela barca maravilhosa de sushis e outros, né? Sushi tem mais uma outra coisa que eu gosto também muito. O temaki aí. Isso. Temaki. É top demais. E aí hoje essa barca de sushis aí também faz um sucesso, né? No Brasil todo, né? Com certeza, você me fez lembrar do meu aniversário de 25 anos. Meu filho me levou, o filho mais velho, nos levou para um restaurante japonês. A gente sem saber de nada, tal, e ele preparou uma surpresa para nós. No momento, assim, oportuno, ver aquela barca, e no meio da barca, as nossas alianças. De 25 anos de casado. Meu filho, Alex, que preparou isso. Foi muito emocionante, eu gostei demais quando vê aquela barca cheia de sushi. Aí, de repente, né, as alianças de 25 anos. E realmente, a culinária, os japoneses trouxeram ao nosso Brasil os sabores da sua terra. Por exemplo, a maçã Fuji, né? A maçã Fuji hoje é conhecida em todos os lugares, eles trouxeram, né? E tantos outros temperos, né? O
o shoyu, enfim, né? Tantas outras delícias que os japoneses trouxeram para a nossa nação. Shoyu que ele tá falando, gente, popularmente brasileiro aqui conhece como molho shoyu. É isso mesmo. Molho shoyu. É o shoyu que ele tá falando. Né? Então, é o shoyu que ele tá falando. Bota numa carninha ali, fica top demais. Eita, né? Fica bom. Fica bom. Eu tô vendo aqui também um batismo. Batismo de uma senhora. Essa seria sua mãe, não? Essa é minha mãe. Essa é minha mãe. Que legal. Exatamente. Fiz questão de destacar, né? Porque minha mãe é uma resposta de oração. Que legal. Maravilha. Muito feliz, muito contente, emocionante. Realizar o batismo da minha mãe. Hoje ela vem sempre pra cá, porque ela mora em Bela Vista do Paraíso, né? Sim. Então na ceia ela vem pra cá, participa, né? Dos cultos. Bela Vista é pertinho daí. É bem pertinho. E é uma grande bênção. Não só a minha mãe, mas também a gente tem feito a obra missionária aqui na cidade de Açaí desde 2010, quando chegamos aqui pela Junta de Missões Nacionais. Sim. Com o sonho de evangelizar os descendentes de japoneses aqui dessa cidade. E Weber Costa, eu vou dizer uma coisa para você que claro que você crê que Deus, ele não joga dados, e Deus, ele não conta com a sorte. Tudo que Deus faz, ele tem propósitos definidos e claros. Então, a minha ida ao Japão não foi em vão, não foi por acaso que eu cheguei naquela terra para conhecer a língua, porque eu não sabia nada em japonês. Cheguei no Japão apenas com arigato e o akaranai. Você sabe o que é arigato, né? Arigato, obrigado. E o sayonara também, você também sabe, né? Sayonara é o tchau, né? E o akaranai, você sabe? Akaranai eu não lembro. Você não sabe, né? Não. É isso mesmo, não sei. É exatamente isso. Akaranai. Muito bom. Eu sabia só essas duas palavras, três, por exemplo, né? O arigato, o sayonara e o akaranai. Então tudo pra mim não sei, não tô entendendo. Mas ali eu aprendi um pouco a língua japonesa, comecei a ler em japonês e comecei a falar em japonês. Meu filho, o mais velho, fala fluente, porque ele estudou a escola, mas eu não sou fluente, mas aprendi a ler, né, o japonês. E a minha conversão lá no Japão não foi em vão. Então Deus me leva ao Japão e ali Deus me encontra, né? Porque é Deus que nos encontra, né? Deus havia marcado isso. Amém. E um japonês, então, seja o meu pastor, pastoreando ali na igreja japonesa, e voltando para cá, Deus então nos chama para um desafio que se chama Açaí. Então a Junta de Missões Nacionais nos chamou, dizendo que os batistas brasileiros estavam orando pela cidade de Açaí, porque um desafio enorme, várias religiões orientais, várias tradições, e que estavam orando para um casal com o perfil, né, da cidade. E foi nessa época que recebemos o desafio da Junta de Missões Nacionais. Aí eu comecei a entender tudo, comecei a compreender o propósito de Deus, comecei a compreender o plano de Deus desde a minha ida ao Japão até o chamado aqui na cidade de Açaí. E é por isso que nós estamos aqui, com certeza, para evangelizar e para ganhar esse povo para Cristo. E quando vocês chegaram aí em Açaí, né? Você e a esposa e os meninos e tal, bom, uma das coisas que eu acho que talvez facilitou a vida de vocês aí, né? A fisionomia, né? Ou seja, vocês estão dentro do padrão, né? Dentro do padrão japonês, né? Então a tua esposa, da outra vez que você conversou, eu vi, ela apareceu no vídeo aí e tal, eu vi que ela é bem japonesa mesmo. Então, beleza, vocês chegaram aí dentro do padrão e tal, mas e como é que foi? Eu acho que eu fiz essa pergunta para você lá no passado, mas eu gostaria que você respondesse de novo. Como é que foi esse primeiro contato, essa primeira, né, esse primeiro desafio de vocês de chegarem aí na cidade e agora ter que começar do zero um trabalho de evangelismo, de ganhar almas e tal? Bom, chegamos aqui, né? Alugamos uma casa e começamos então a criar relacionamentos, né?
dentro de qualquer cultura, eu acho que toda cultura tem o seu desafio. Eu acho que não existe desafio maior ou menor. Acho que todo um campo missionário é um grande desafio. E aqui nós sabemos que precisávamos, né, criar relacionamentos dentro da cultura. Então a gente foi conhecendo as pessoas do comércio, como é a vida da comunidade aqui em Açaí. Sabemos do clube japonês, o Sama, começamos então a ser sócio do Sama, participar das atividades esportivas, não é verdade? Criar relacionamentos. Aí Deus foi apresentando a nós, as famílias. Comecei então ali também no futsal, né? Bem lá no começo da nossa história aqui, no futsal, que havia bastante ali jovens de origem japonesa. Ali eu conheci a família Shimada, ali eu conheci várias famílias japonesas. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é fazer um programa de rádio, né? Eu observei que os japoneses e todas as famílias açaienses, eles escutam o rádio. Olha só, um testemunho do rádio aqui. Eu sempre gostei muito de rádio, Weber Costa, desde os meus 15 anos. Então eu observei que as famílias japonesas, elas trabalham nos campos, são agricultores, plantadores de maçã, de sojas, muitas vezes ficam ali ouvindo a rádio. E eu observei que na rádio local havia um programa em japonês às 9 da manhã. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um programa diferente de rádio. Eu vou fazer um programa vou fazer uma leitura bíblica em japonês e um louvor em japonês. Deus deu essa estratégia, eu comecei a pensar nisso. Aí fui lá na rádio, conversei com o diretor, falei, olha, eu sou o missionário Alexandre Katayama. Ele disse o quê? Alexandre Katayama. E eu quero fazer um programa de rádio aqui. Quanto custa, né, esse programa? Ele disse, R$800. Você pode fazer o programa mensal R$800, de segunda a sexta-feira. Isso é uma rádio comunitária? Ou rádio era uma... local, não, rádio local mesmo. AM mesmo, rádio local Açaí aqui, chamado Terra Nativa, né? E então Deus deu essa ideia. Então eu fui atrás de parceiros, graças a Deus encontrei alguns parceiros e comecei a fazer o programa de rádio, cantando assim, tocando música em japonês e lendo um versículo em japonês. E isso a gente começou a entrar nos lares, nos comércios, através do rádio. Através do rádio. E era que horas esse programa? Esse programa começava às 10 horas da manhã, não é? Depois da Mio-chan, que era a locutora. É estratégico mesmo, porque ali o pessoal estava ouvindo. Quando acaba o programa dela, então eu entrava, não é? Porque agora é outro horário. Eu já entrava com o programa Palavra de Esperança, que em japonês é Kibo no Kotoba. Olha só, Kibo no Kotoba. Kibo é esperança. Kotoba é palavra, então, ao contrário, Kibo no Kotoba. E eu então começava o programa assim, minasan ohayou gozaimasu, watashi wa Katayama senkyou de gozaimasu, Kibo no Kotoba, bangumi de gozaimasu. Então eu falava assim, então eu sou o missionário Alexandre e esse é o programa Palavra de Esperança. Aí já tocava um hino em japonês. Essa foi a estratégia. Começamos a fazer esse programa. E olha só, aí Deus me deu uma ideia. O Espírito Santo é criativo, né, gente? Ele que nos guia, ele que nos dá estratégia. E ele falou assim, olha, então você faz o seguinte, naquela época tinha a época do CD. Lembra do CDzinho? Você fazia uma seleção de música, colocava o CD e tal. Aí eu falava assim, olha, você que quer receber um CD de músicas aqui do programa, ligue pra gente e você vai ganhar um CD com todas as seleções aqui do programa Palavra de Esperança. Então, pedi para os ouvintes ligarem. E uma dessas vezes, o ouvinte ligou, que era um senhor Kakubo. Ele nos ligou dizendo que queria um CD. Aí eu disse, mais tarde, quando acabar o programa, eu vou aí na sua casa entregar o CD. Cheguei na casa dele com esse CD e a gente começou um relacionamento ali, discipulador, e tive a oportunidade de evangelizar a família do Kakubo, para a glória de Deus. Um senhor já falecido, né? Mas ouviu o evangelho de Cristo Jesus na sua própria língua. Esse era Issei. Assim. Kakubo era o Issei.
Isso, Kakubi era um Issei, nascido no Japão, vindo para o Brasil. E a família é muito conhecida aqui na cidade de Açaí. Pude conhecer as filhas e também o neto, o Gabriel Kakubi, que está no Japão agora morando lá. Então é assim que começou todo o processo de evangelização. Agora vale lembrar também, Weber Costa, que nosso trabalho aqui em Açaí, a gente prioriza a família Nikkei por causa do nosso chamado, da nossa descendência, mas também não é exclusivamente aos Nikkeis, né? A gente trabalha com toda a comunidade evangelizada, Weber. Muito bom. Mas assim, e hoje a população de Açaí, assim, ela equivale a quanto mais ou menos de japoneses? Você sabe essa informação, não? Quantos por cento são assim, hoje, na época era 100% japonês, hoje não. É mesmo? Hoje nós temos, na época era quase 100% japonês, mas mudou muito, né? Agora muitos japoneses, a geração foi embora, outros foram para o Japão, outros mudaram para Londrina, Maringá. Então hoje aqui nós temos cerca de 30% da população. Hoje tem uma população de 17 mil habitantes, é uma cidade pequena, a cidade é uma cidade pequena, 17 mil habitantes, uma concentração aí de 30%, 40% de descendentes. Mas comparando com outras cidades, ainda assim é uma comunidade muito forte, uma colônia muito forte de japoneses aqui. A comunidade japonesa realmente tem aspectos muito fortes aqui na cidade de Açaí. Você continua com um programa de rádio aí na cidade, né? Ou não? Com certeza, hoje é um novo horário, já temos um novo horário rádio, que é às 15 horas, às 3 horas da tarde, eu faço o programa Palavra de Esperança, Kibo no Cotobá, às 3 horas. Inclusive, eu coloco também ao vivo no Facebook, na minha página, né? É bom a gente falar da minha página também aqui, né? O pessoal quiser assistir, né, Elber Costa? Sim, claro. A página do Facebook, né? E é todos os dias? De segunda a sextas-feiras. Tá. É a página do Facebook, Alexandre Katayama Açaí. Você procura aí no Facebook e segue a nossa página lá, e também tem Missões em Açaí, né? Você pode clicar aí no Facebook, Missões em Açaí, você vai entrar na nossa página e nos seguir. Você vai ver lá as lives às 15 horas, o programa Kibo no Cotobá, Palavra de Esperança. Na mesma rádio? Na mesma rádio. Muito bom. E hoje eu lembro que você estava, quando a gente conversou, você estava no desafio, não sei se era de construção, era na compra de um terreno, não tenho bem certeza. Como é que tá isso aí? Muito bem, olha só, esse terreno desde quando nós começamos aqui na cidade de Açaí, hoje, graças a Deus, temos uma congregação, somos 30 membros, né, 35 membros, e uma família que foi evangelizada também, que nós conhecemos aqui na cidade de Açaí, o senhor Masanori-san, que a gente pôde compartilhar o evangelho com ele através da Bíblia em japonês. Esse Masanori-san, de 74 anos, ele converteu-se a Cristo, foi batizado. Tive a grande honra de batizar o senhor Masanori-san, e ele deu muitos frutos. A casa dele se tornou um PGM, os funcionários ouviram a palavra de Deus na casa dele. Porém, Masanori-san, no meio da pandemia, ele teve o Covid-19 e o Senhor levou. E a partida do Masanori-san nos deixou muito triste aqui na congregação. Porém, a sua sobrinha veio em nossa casa numa manhã, e sentado à mesa, ela disse assim: meu tio Masanori-san, ele tinha um sonho de ver essa igreja levantada, esse templo, e ele sempre comentava comigo que queria muito abençoar com um terreno. E então, após a morte do Masanori-san, a sobrinha veio e falou assim: nós temos uma oferta que é do Masanori-san, e nós vamos doar o terreno para a congregação. Então hoje nós temos o terreno. Olha só que Deus faz, hein? Que maravilha. E Masanori-san, então, esse terreno é uma oferta do Masanori-san. E toda vez que eu vou nesse terreno, lá tem um pé de goiaba, Weber Costa. Bem nesse terreno. Tem um pé de goiaba. E muitas vezes eu fico ali debaixo do pé de goiaba, Weber, conversando com Deus.
Deus, nós orávamos muito por um terreno aqui na cidade de Açaí para construir o nosso espaço de adoração, o nosso templo. E o Senhor fez. Nós temos esse terreno. Agora temos um grande desafio da construção, Senhor. Tu sabes que eu fico conversando com Deus, e o Senhor mostra que ali vai ser assim um trabalho formiguinha de pessoas que serão tocadas por Ele para nos ajudar na construção. Temos um grande desafio, sim, o Elber Costa, que é construir ali o templo nesse terreno. Vocês ainda não começaram, então? Não começamos ainda, mas pretendemos começar já está no processo da engenharia, né? Da aprovação na prefeitura. Sim. Mas é um grande desafio. Nós vamos fazer por partes. A congregação não tem o recurso. Precisamos de parceiros. Precisamos de parceiros na construção desse templo. Quem sabe você, caro ouvinte, você igreja, você pastor, você missionário, você que tem um PGM, você que tem uma igreja, uma congregação, está sendo tocado pelo Senhor para nos ajudar na construção desse templo aqui na cidade de Açaí, que é um grande desafio missionário. Nós estamos aqui num povo que ainda não foi alcançado. É um grande desafio, mas sabemos que pelo poder do Espírito Santo, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ganhar muitas vidas para Cristo aqui. Então nós precisamos da ajuda de todos. Sim. E pastor Alexandre, e como é que está hoje a missão de vocês? Você falou que voltou do Japão em que ano mesmo? Voltei ao Japão em 2008, não é? E chegamos na cidade de Açaí em 2010. Sim, e depois que vocês chegaram aí chegaram, a função de vocês aí foi exclusivamente abrir uma igreja, plantar uma igreja mesmo aí na cidade, né? Exatamente, nós somos plantadores aqui da primeira igreja batista de Açaí. E já tinha alguma igreja batista aí, não? Não, a gente começou aqui a primeira igreja batista de Açaí. E mais, o nosso sonho não é ficar só em Açaí, é Açaí mais 5. Tem várias cidades aqui sem nenhum trabalho batista. Por exemplo, América da Colina, São Sebastião da Moreira, São Jerônimo da Serra, Santa Cecília do Pavão, Uraí, sem nenhum trabalho batista. Sim. Nós vamos alcançar essas cidades. Açaí mais 5. Então aqui é uma terra boa, um projeto que está crescendo, se multiplicando, apesar dos desafios. Deus está conosco e está nos abençoando. E como é que está esse trabalho hoje, né? Já que vocês chegaram em 2008, aí com certeza, como você falou, foi desafiador, porque queira ou não, aí era um pedacinho do Japão, né? Com muitos, principalmente a galera, os I6, né? Que como você muito bem falou, cultivavam a cultura da tradição, né? Das religiões, né? Japonesas e tal. E claro, quando vocês chegaram aí, tiveram que superar todos esses desafios. E hoje, como é que tá isso aí? Olha, o Elber Costa, ainda continua um grande desafio. Nós temos uma irmã que só ela é convertida a Cristo. Eu não vou dizer o nome, né? Mas é uma irmã que vem aqui quando o marido sai, porque o marido proíbe ela estar no culto, proíbe ela estar no templo. Então ela chega em nossa casa para leitura da Bíblia, para tomar ceia, e ela continua firme, crendo que Deus vai fazer a obra na sua casa. Amém. Porque ainda é um grande desafio e muitas barreiras, principalmente da tradição, o Elber Costa. Sim. Agora, a segunda, terceira geração do japonês, a maioria dos jovens descendentes japoneses não sabe mais o japonês. A maioria é só português, né? Então os trabalhos aqui é a maioria em português. Sim. Porque o jovem já não entende mais o japonês. Sim. Mas mesmo assim tem a questão da tradição. Então o grande desafio ainda, mas o Senhor está nos dando estratégia e a gente vai sendo liderado pelo Espírito Santo
para fazer a obra. Tem coisas que a gente planeja, não é? Mas não acontece como a gente quer. Não acontece no nosso tempo, ou seja, no nosso cronos, né? É sempre no kairos de Deus. A gente precisa entender isso. E hoje vocês estão se reunindo aonde? Quais os dias de culto? O que está acontecendo hoje aí na cidade? Vocês têm PGMs, já estão trabalhando com PGMs também? Nós estamos na Visão Igreja Multiplicadora. Temos o trabalho na quarta-feira, que é a oração. E é a oração, culto específico de oração. Mas vocês estão em algum templo também aí ou não? Não, nós alugamos 2 portas no centro da cidade, não é? Estamos lá já há 7 anos nessa porta, nessas 2 portas no centro da cidade. Aliás, na família Shimada, que é o dono dessas 2 portas aí, que nós alugamos, né? Já estamos com os trabalhos regulares, né? Quarta, tem os encontros das mulheres também ali no sábado, tem aos domingos o culto, né? E também nos lares. Agora, a dificuldade é isso, os lares, não é? Porque quando você chega numa casa que tem lá um só convertido em japonês, é complicado, é um desafio muito grande mesmo. Eu peço oração para todos aí, viu? Mas estamos já com os trabalhos da quarta, que é a oração, e domingo nos cultos públicos, que nós chamamos, né? Então, hoje o objetivo de vocês, claro, além de estar ganhando o açaí para Cristo, tem mais 5 cidades que vocês querem chegar lá. Já tem algum trabalho nessas cidades ou não? Ainda está dentro de um projeto ainda? Dentro de um projeto, né, que nós estamos aqui já contactando parentes, né, e orando, né, para achar o homem de paz. Já ouviu falar do homem de paz? Então a gente está orando para achar um homem de paz, porque o plano é plantar um PGM em cada cidade, na casa das pessoas, e achar o homem de paz e liderar o discípulo, formar um discípulo da terra, não é? Para seguir o trabalho nessas cidades aí. Esse é o projeto. Sim. E qual a principal estratégia que vocês usam hoje para, por exemplo, para poder alcançar pessoas, para trazer para dentro da igreja, no caso? Olha, a gente faz impactos evangelísticos, sabe? Vamos para fazer um impacto evangelístico na cidade de Amoreira. A gente vai lá, faz um projeto de impacto evangelístico e de casa em casa. É aquilo que a Bíblia nos ensina, a semeadura, né? A gente sai semeando, sem parar, constantemente. Ali Deus vai mostrar uma casa, ali Deus vai mostrar um comércio, o açougueiro, o padeiro. Deus vai mostrar a pessoa que está pronta para receber ali um PGM. É assim que a gente faz. Por exemplo, nós temos aí o trabalho com a caixa de som. A gente sai com a caixa de som, não é? E eu quero formar uma equipe. Deus tem colocado no meu coração que tem que formar equipes. Você nunca pode ir sozinho, né? Eu já fui muitas vezes sozinho, eu e minha esposa, mas eu não quero. Eu quero que tenha uma equipe formada, não é? Que de casa em casa, enquanto eu estou ali com a caixa de som, chamando as pessoas para uma oração, as pessoas vão de casa em casa trazendo um folheto, por exemplo, as 4 leis espirituais, compartilhando a palavra de Deus, o evangelho. Não é simplesmente isso. Agora, Deus vai nos mostrar a casa, Deus vai nos mostrar a pessoa. É assim que a gente faz. E usa também os meios, as ações sociais, não é? A gente tem um projeto aqui chamado Mãos Amigas, que nasceu desde a pandemia, por causa da dificuldade que as famílias tiveram. Esse projeto Mãos Amigas são vários parceiros, até comerciantes da cidade aqui, que ligam pra gente e falam assim: olha, eu quero doar uma cesta básica pro seu projeto, 2 cestas básicas pro seu projeto. Então o projeto Mãos Amigas chega nas casas com uma cesta básica. E a partir desse momento a gente fala assim: quer fazer uma oração também, quero compartilhar o evangelho, e o evangelho João também vai junto, e a gente faz o estudo bíblico nos lares a partir dessa ação social. É dessa maneira, meu irmão. Sim. E vocês têm Bíblia em japonês? Temos. Distribui também, não? Aqui. Olha só.
Já distribuímos Bíblia em japonês aqui na cidade de Açaí, sim, não é? Sim. Essa aqui que está na minha mão é uma Bíblia em japonês. Eu vou ler aqui um versículo para você. Tá bom? Posso ler? Pode, claro. Atenção, queridos ouvintes. Lê que eu traduzo aqui, vai lá. Então vai. Atenção, queridos ouvintes. Atenção, viu? Kami wa sono hitori go o atai ni nata hodo ni yo ai sareta hitori o shinjiru mono ga hitori mo horobinai de eien no inochi o eru tame de aru. Yohane Sancho 16 setsu desu. Porque que Deus amou o mundo. Não é isso, não. Vai lá. Agora traduz aí. Você tá acertando. Você acertou. Olha aí, rapaz, mas o meu japonês, ele tá em dia, rapaz. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, irmão? Eu parei de falar porque a adivinhação não é de Deus, não, irmão. Então vamos lá, traduz aí. Não, você acertou, pai. Yohane, você acertou pelo nome de Yohane, né? João Yohane ni yoru fukuisho Sancho capítulo 3, 16 setsu 16. Kami é Deus, né? Kami wa sono hitori go o atai ni nata hodo ni, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Você acertou, rapaz, olha aí, rapaz, demais. Tá foi um revelamento. Um revelamento. Legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, meu irmão. Meu Deus, a hora voou aqui, né? São 11h16. Jesus amado. Mas rapidinho, hoje vocês já estão, podemos dizer assim, estabilizados. Falou que estão 7 anos já estão aí com uma igreja, com portas abertas, né, alugado e tal. E famílias japonesas, vocês conseguiram alcançar já muitas famílias aí, assim, congrega com você? Batizamos muitos descendentes aqui, não é? Inclusive tem uma foto aqui, né? Eu tô até aqui, japoneses para Cristo e tal. Tem uma foto aqui. Esses japoneses são membros da igreja? Sim. Olha, o nosso primeiro batismo aqui foi no Rio Tibagi, aqui no Rio Tibagi. O Sérgio Nishikawa. Sérgio Nishikawa foi, ele começou a andar comigo, né? O Nishikawa, conhecemos ele, e a gente fazia estudo bíblico nas casas japoneses, né? Do Ishihara-san. O Sérgio Nishikawa, então, disse: pastor, eu quero batizar, mas eu quero ser batizado no Rio Tibagi. Eu disse: rapaz, Tibagi é onde? É aí mesmo, essa aí? É aqui pertinho do Jataizinho, que passa aqui, o Rio Tibagi passa em toda a região aqui. E nesse dia do Rio Tibagi tava uma correnteza, rapaz do céu. Meu Deus. Nós precisamos ali. Eu quis batizar ali. Então o nosso primeiro batismo foi o Sérgio Nishikawa, aliás, a família dele, tradicionalmente japonesa. Que é esse jovem de azul aqui. Oi? Não, esse já é outra família. Esse sim. Chegou agora para a congregação uma família, é o Gilberto Suda, né? A família Suda está conosco, está crescendo com a gente aqui. E também eu batizei o Márcio Yamamoto, né? Que é da família Yamamoto. E também a Beatriz Yamamoto, também, que é sobrinha do Márcio Yamamoto. Eu não coloquei foto aí, não é? Mas alcançamos sim várias famílias em japonês, e também tem esse trabalho aí, porque assim, o trabalho em japonês, o Elber Costa, não é um trabalho como você trabalhar com brasileiro, por exemplo, né? Tem uma série de dificuldades, né? E até pra você acessar essas pessoas é difícil, né, meu irmão? Assim, até pra você acessar os caras, pra tocar no assunto sobre, pra eles é religião, né? Não é Cristo, é religião. Então é mais difícil, porque você tem que quebrar aí um paradigma, né? Você tem que quebrar uma cultura, quebrar algo que que para muitos é intransponível, é inegociável, né? Então exatamente. Eu imagino o tamanho da dificuldade. Então eu tenho aqui várias famílias que eu preciso visitá-los, porque já nos chamou para essa visita. Então tudo começa, Weber, com as visitas. Sim, relacionamento, né? Começa o relacionamento discipulador, você começa a ler a palavra em japonês, em português, cantar alguns hinos, aí você aguarda, não é? A palavra de Deus penetrar no coração, aí porque existe um princípio aqui inegociável, que é o respeito. Se a família japonesa perceber, ou, né, que você está desrespeitando as tradições, acabou, fechou a porta.
Acabou. Fechou a porta para você. Já me ocorreu coisas aqui no campo missionário que na minha na minha vontade, né, de ver o japonês convertido, comecei a falar dos ancestrais, e esse japonês que estava fazendo estudo comigo mandou embora. Não quero mais esse estudo. Você não precisa mais vir aqui na minha casa. Meu Deus. Eu fui embora. Tá entendendo? Então, assim, é você ter cuidado para não perdê-los, não é? Sim. Então tem toda uma estratégia. No tocante a isso daí, o Alexandre, até pra gente ir caminhando já aqui pro nosso finalzinho, conta pra gente uma experiência que marcou a vida de vocês aí em Açaí, não sei se no evangelismo, não sei se na conversão de alguém, ou enfim, né, aquilo que vier na tua mente agora aí. Conta pra gente uma experiência marcante na vida de vocês aí nessa plantação de igreja, nessa vida de missionários que vocês estão levando aí em Açaí. Com certeza, meu irmão. É claro que nós temos muitas experiências aqui, mas você sabe que o Japão levou muitos descendentes a trabalhar lá na Terra do Sol Nascente, mas muitos deles, eles voltam, né, pro Brasil, deprimidos. E a cidade de Açaí não é diferente, tem muitos aqui pessoas com depressão. O suicídio é grande, né? Um índice muito forte de suicídio, automutilação. Rapidinho, só um parênteses aí, dizem também isso, que no Japão, até pelo fato da questão da honra deles, que é muito, né, muito elevado, o orgulho, né, que é muito muito elevada e tal, também há um índice de suicídio muito grande, né, que às vezes, eu lembro de um caso, por exemplo, lá na minha cidade, que tinha um casal de japoneses que eram bem conhecidos e já estavam numa certa idade, e parece que eles se perderam nas finanças, alguma coisa deu errado. Não sei se eles pegaram dinheiro com o banco e foram plantar e a plantação deu problema, e enfim, eles ficaram muito endividados e tal. E era um casal de senhores, eu acredito que eles deviam ter mais ou menos uns 60 anos, né? E eles fizeram exatamente isso, né? Exterminaram, auto-extermínio, né? Então parece que combinaram o que ficou claro lá, inclusive na época, eles eram vizinhos nossos, eles moravam numa rua de trás da minha, e o que eles combinaram foi exatamente isso, que ele parece que matou a esposa e depois ele foi para uma árvore e lá ele deu fim na vida nessa árvore lá e tal. E aí o que surgiu lá de história foi exatamente que eles são, tipo assim, pagam com a vida, se for o caso, a questão da honra e tal, né? E isso é muito sério, inclusive, né? Com certeza, sobressai, né? Essas coisas sobressaem, o respeito, é muito bom, né? Falar de respeito, mas assim, é uma grande característica, uma marca do povo é o respeito. Então, não importa a verdade, não importa a verdade, o importante, se você crê nisso, amém, se você crê dessa forma, tudo bem, o importante é nós nos respeitarmos, aí que tá o grande desafio para o evangelho. Mas, como a gente estava dizendo a respeito disso de honra, né? Exatamente, o Japão hoje é 35 mil suicídios por ano. Meu Deus. 35 mil. E essa montanha do suicídio, ela fica atrás do Monte Fuji. Então, atrás do Monte Fuji, essa montanha é conhecida como a Montanha da Morte, a Montanha do Suicídio. E, inclusive, o governo japonês tem várias ações do governo japonês para combater o suicídio no Japão. E não é diferente aqui na cidade de Açaí. Houve muitos casos de suicídio, porque as pessoas chegam aqui deprimidas por alguma coisa que aconteceu no Japão. Não deu muito certo, não ganhei dinheiro, perdi a família, longe de casa, e elas chegam aqui realmente deprimidas. E uma dessas experiências nasceu do fato de uma senhora, de uma jovem que chegou deprimida do Japão. O nome dela é Damaris Kunihara. E ela perdeu a mãe muito cedo, começou morava com a avó, e ela resolveu com 16 anos ir para o Japão. Chegando lá, conheceu muitos lugares, as coisas não deu muito certo, não é? E ela ficou muito deprimida,
e a ponto de abandonar o serviço lá no Japão, ia morar até debaixo da ponte, sem saber onde estava, realmente perturbada. O seu pai, então, sabendo da ocasião, paga a passagem dela e ela volta. Ela era Nisei. Ela é Nisei. Volta, é Sansei. Ela volta para a cidade de Açaí, para a casa da avó, Maria do Carmo. E passando muitas dificuldades, a crise da depressão aumenta, e ela passa a ter surtos mesmo, a ponto dessa moça, que é uma moça de 28 anos, e ela sair pelas ruas da cidade de Açaí, catando lixo, trazendo para casa. Então a sua avó, sem saber o que fazer, interna ela no hospital aqui perto em Londrina, um hospital psiquiátrico, e ela tem um tratamento lá de 4 meses. Volta para casa tomando remédio e ela se tranca no quarto, não é? Ela se tranca no quarto, não quer mais sair, não quer mais viver. A Maria do Carmo, sua avó, faz o tratamento, compra remédios, as dificuldades enormes. Foi quando a irmã da nossa igreja, a Sandra, ela mora vizinha dessa casa, nos chamou. Ela: missionário, tenho aqui uma família da Maris Kunihara, ela está passando por isso, por aquilo, precisa de uma cesta básica. A gente foi lá levar a cesta básica. Foi então que tivemos a oportunidade de conhecer o caso da Damares Kunihara. Começamos ali um PGM, um relacionamento discipulador com a Maria do Carmo, falando que as coisas iam mudar. Na oração dizendo: Jesus vai mudar essa história da Damares. Mas ela não saía do quarto. Ela ficava trancada no quarto enquanto a gente orava. Mas um dia, Damares sai do quarto. Estava eu e minha esposa orando, e ela passou então a frequentar os momentos de oração. Foi quando nós fazemos amizade. Minha esposa já abraçou, já começou a falar de Jesus, e ela gostou muito que a gente estava ajudando ela, e a gente chamou para ela vir pro culto, né? A quarta-feira, vai no culto na quarta-feira. Minha alegria foi vê-las, né? A Maria do Carmo, de 88 anos, e a Damares vindo a pé para o culto. Aquilo foi uma alegria enorme pro meu coração, porque a Damares não saía do quarto, o Elber Costa. Agora está andando com a sua avó, vindo para o culto. Começou a frequentar os cultos, e nós começamos a fazer o discipulado. Boas Novas para Você, essa revista da Junta de Missões Nacionais, né? Boas Novas para Você. Ali ela começou a aprender a palavra de Deus, começou a ler a Bíblia, recebe a Cristo como Senhor e Salvador. E a minha alegria foi quando ela disse assim: pastor, meu coração mudou. E a avó dela, Maria do Carmo, dizendo: a minha neta está curada, pastor. Agora ela me ajuda aqui na casa, ela me ajuda nos afazeres dos lares, ela varre a casa, me ajuda em tudo. Houve uma transformação na vida da minha neta. E a minha alegria foi quando ela disse: pastor, quero me batizar, porque Jesus mudou a minha história. E eu tive a alegria de batizar a Damares Kunihara, e no dia do seu batismo ela disse assim: olha, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje a família toda está com a gente, a Maria do Carmo, sua avó, seu irmão, até o pai dela, que veio do Japão, está conosco também, vindo aos cultos. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, amém, Alexandre. Lindo demais, linda história. E a gente, assim, fica feliz, né? Porque, assim, apesar das dificuldades, mas você falou ainda há pouco que o próprio Jesus, ou o Espírito Santo de Deus, dá estratégias. Né, para que vocês possam chegar, para que vocês não desistam, né? Eu acredito que uma das coisas mais lindas que eu acho na vida de um missionário é exatamente a perseverança.
Ele está sempre crendo que o alvo, o objetivo, ainda que venha no coração, né? Porque vem no coração. Fala, cara, esse camarada vai dar trabalho. Esse camarada não vai querer. Esse camarada não vai me ouvir. Esse camarada não vai abrir essa porta. Mas aí, de repente, algo muda, algo vira, algo acontece e passa a existir ali já a esperança. E de repente, quando para surpresa, essa pessoa está adentrando a igreja ou participando de um PGM ou coisa parecida, né? Isso é muito bacana, muito interessante. Mas muito bem, olha, já são 11h29, né? A gente, claro, mais uma vez está aqui nesse bate-papo com o nosso querido pastor Alexandre Takao Katayama, né? Diretamente lá de Açaí. O nome Açaí tem o H? Não, né? Não tem, é Açaí. Aí passou Açaí mesmo, Açaí, né? Foi registrado Açaí. Ok. Então lá em Açaí, no Paraná, né? Essa terra que foi fundada por japoneses, né? Japoneses que tem essa história tão linda aqui no Brasil. Mas antes da gente encerrar, pastor, tem mandaram aqui pra mim cadê aqui? Alexandre, peraí, rapidinho, deixa eu só. Peraí, aqui. Deixa eu só atualizar aqui o meu WhatsApp. Até mandaram aqui uma perguntinha pra gente, é o seguinte: teve uma história, né, de um pedreiro que o senhor contou lá no Multiplique, e o pessoal queria que o senhor contasse aqui essa história. Que história é essa do pedreiro lá em Multiplique? Lá no Multiplique o senhor contou pra alguém? Pedreiro? Eu não do Multiplique, pedreiro, acho que não é eu mesmo. Ele falou assim, ó, ele contou inclusive pro pastor Fernando Brandão. Isso é coisa do pastor Fernando Brandão. Olha só, esse pastor é uma bênção do Senhor. Não, eu estava brincando assim, sobre alguém falando em japonês. Mas o nome japonês é estranho, né? E eu perguntei pro pastor Fernando Brandão assim: você sabe como é que diz pedreiro em japonês? Pastor Fernando Brandão, não sei. E eu disse assim, ó, pedreiro em japonês é Takamasa no muro. Isso. Takamasa no muro. Ele ficou pensando, eu observei o pastor Fernando Brandão, ele ficou pensando, depois ele riu. Ficou analisando o nome. Depois ele entendeu a brincadeira. Takamasa no muro. Legal. Eu lembro que lá no Pará, viu, o Alexandre, lá no Pará, quando a gente não sabia o nome dos japoneses, alguma coisa que eles estavam falando, a gente sempre fazia essas brincadeiras assim, né? Fugiram na Kombi, taca a cara no muro, e por aí vai. Que eram os nomes que a gente usava, né, pra poder se referir aí aos japoneses e tal. Até o meu nome, né? Meu nome, por exemplo, é Katayama, né? Então, pra simplificar, eu falo, olha, Katayama. Tá, faz parte do ministério. Foi assim que eu particularmente aprendi, né? Porque a gente sabe que tem o Takayama, né? Tem o pastor que é pastor também, né? Pastor Takayama. E aí quando você apareceu, todo mundo só Takayama, quando apareceu aqui na rede, né? Takayama, inclusive algumas participações que você tinha. Participações que você tem de palavras, né? Aquele momento de palavra de 3 minutos, aquelas reflexões ali e tal, os meninos sempre escrevendo Takayama, e eu ficava na dúvida, mas é Kata ou é Taka? Agora eu tô na dúvida. Aí até que você deu a ideia, falou, Kata e Ama. Eu falei, agora ficou mais fácil, agora eu... Porque... É uma didática, né? Uma didática, para todo mundo aprender. Aprendemos aí, olha aí que legal. Mas, pastorzão, obrigado, querido, obrigado, foi um bate-papo, pena que já acabou, né? Pena que já chegamos aí ao fim, mas obrigado muito, quero muito agradecer aí a tua participação, né? Que Deus continue abençoando a tua vida aí, a tua família, né? E eu queria que você desse, antes de você se despedir, antes de você trazer tuas palavras finais aí, queria que você deixasse qual o telefone, né? De repente, alguém quer sentiu no coração de estar de alguma forma ajudando, né, nesse desafio de construção da PIB lá de Açaí. Então eu queria que você deixasse aí o telefone pra gente, né? Para que as pessoas possam entrar em contato e além, claro, de estarem orando por essa igreja, né? Por essa construção que vai começar aí em Açaí.
Primeiramente, eu quero agradecer a todos os parceiros através da Junta de Missões Nacionais que nos sustentam aqui, como família missionária, igrejas, pastores envolvidos nessa grande campanha de Missões Nacionais 2023. Agradeço de coração. Talvez você, querido parceiro, você nem sabia, né, que teria um trabalho batista aqui na cidade de Açaí para os japoneses, mas hoje você ficou sabendo e de tudo aquilo que Deus tem feito e tem realizado através de missões. Quero agradecer a minha agência, a missionária Rede 316 também, que é a grande querida missionária do Brasil, que me deu a oportunidade de ser o comunicador, né? Agora, comunicador de verdade é o Albert Costa, né, gente? Que voz meu Deus do céu. Agradecer a Junta de Missões Nacionais e todos os diretores por essa grande oportunidade de estar aqui com a minha família no campo missionário, realizando o sonho que Deus colocou no nosso coração, que é ganhar Açaí para Cristo. Agora, a construção do templo, né? Precisamos da ajuda, precisamos da parceria de cada um de vocês. Quer conversar mais conosco sobre isso? É o 439-9923-8457, tá bom? 439-9923-8457. É isso aí, Weber Costa. Querido, obrigado. Então, para você que está aí ligado na rede, quiser, né, sentiu no coração de alguma forma estar abençoando, né, essa construção que vai dar início em breve lá na cidade de Açaí, da PIB de Açaí, né, desse templo. Então, mais uma vez, 43, esse é o telefone lá esse é o WhatsApp lá da igreja, 43999238457. Esse é o telefone para você que está aí junto com a gente ouvindo a rede. Pastorzão, obrigado, querido. Deus abençoe. Sayonara, é assim mesmo? É isso aí. Então, sayonara, então Deus abençoe. Mas como é que fala Deus abençoe em japonês mesmo? Você já falou isso, mas eu tenho que praticar. Como é que... no shukufuku o arimasu ni. Não, Deus abençoe, irmão. Não, tá bom. É grande demais, meu Deus do céu. Deus te abençoe, querido. Forte abraço na família. Até a próxima. Sucesso sempre e tamo junto. Muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço, meus irmãos. Deus abençoe, Albert Costa. Valeu. Gente, olha, 11h36 minutinhos em Brasília, 11h36 na nossa capital. Então esse foi o meu amigo Alexandre, pastor Alexandre Katayama, Alexandre Takao Katayama, diretamente lá de Açaí, conversando com a gente, contando essa história linda, né? Que é a história deles aqui, quando vieram para o Brasil, estão lá plantando igreja na cidade de Açaí, a igreja prosperando, crescendo, ganhando muitas vidas para Jesus e claro, um dos alvos principais são as famílias japonesas lá na cidade de Açaí. Bom, obrigado aí pela tua companhia, eu vou a um rapidíssimo intervalo e quarta-feira que vem, claro, a gente volta com mais um quadro, mais uma entrevista de um dos missionários da Junta de Missões Nacionais, é a nossa quarta missionária. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.